muitas críticas ao PT e à esquerda, muitas críticas, né? Sim. Teve embates com o prefeito Haddad, aqui em São Paulo. Verdade, né? é verdade. Foi processado por ele? Foi, ganhei. Você tomou muito processo, não? Muitos. Eu tomei, por exemplo, um tal de Carlos Jordi, Niterói, bolsonarista, agora derrotado. Ele fez uma sacanagem, ele pegou um modelo de processo, espalhou e 25 pessoas fizeram o mesmo processo espalhado. Esse é um jogo que... É assédio judicial que eles chamam, né? Assédio judicial que foi determinado pelo Supremo. Então, eles fizeram isso. Era uma... Putz, e vários fizeram, mesmo agora tem um aí, não cabe nem falar o nome dele, um sujeito execrável, eles perdem, por exemplo, e eles continuam, porque tem gente que é muito rica, que tem dinheiro saindo pelo ladrão, então eles ficam te processando, você ganha, mas você tem que pagar advogado, e eles continuam inventando coisas, mas eles perdem, tem um que foi até o STF, perdeu na primeira, segunda, terceira e quarta instância, ele foi me enchendo o saco, desculpa usar essa expressão. Mas enfim, eu queria te perguntar o seguinte, você fez muitas críticas ao PT, administrações do PT, à esquerda, é o presidente Lula, mas depois você divulgou que em 2022 você votou em Lula. Votei, é verdade. E eu não me arrependo do voto, inclusive. É bom lembrar que parece aquela história, a gente não pode ter compromisso com o erro e tal, né? Não era a questão das críticas que eu fiz ao governo Lula e aos governos Dilma 1 e Dilma 1,5, eu não tiro, acho que tá correto, foi aquilo mesmo, tá aí nos livros, escrevi muito, acompanhei o julgamento do Mensalão, fiz um livro sobre o Mensalão, tudo aquilo não tiro uma linha. E eu fazia críticas no sentido republicano, não panfletário, longe disso, fazendo o que é chamada história do tempo presente. Agora, quando nós passamos pelo quadriênio Bolsonaro, tudo aquilo que nós vimos, eu desde o início, desde 2019, eu estava crítico ao governo Bolsonaro. E aí fui fazendo uma série de críticas, foram agravadas pela pandemia. E naquela conjuntura eleitoral de 2022, a única alternativa frente à barbárie, o governo Bolsonaro, era a possibilidade do Lula ser eleito presidente. Não tinha outra possibilidade. As outras candidaturas, mesmo da Simone Tebet, que se esforçou muito, ou a do Ciro, que infelizmente o Ciro perdeu o pé durante toda a campanha, porque ele sempre deu contribuições nas outras campanhas eleitorais muito interessantes, mas não sei o que aconteceu, inclusive agora em Fortaleza, não entendi. Apoiar o candidato bolsonarista, pelo que eu vi, isso aí é algo intolerável, inaceitável. Então, era a única possibilidade. E mesmo assim, o Lula no segundo turno teve 50,9% e o Bolsonaro 49,1%. Putz, meio a meio, foi uma loucura. Eu estava na TV Cultura na apuração, era cerca de 8h30 da noite, e eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Será que, né? Aí quando passou e deu aquela pau a pau, então é sinal de que, para mim, acho que para muitos, cabia, mesmo com discordâncias que tivemos no passado, de votar. Não tem essa história de, como fala outros, né, de você ter o fígado, né? Você tem de pensar com a cabeça, não com o fígado. Ou, como dizia o Tancredo, guardar na geladeira o rancor, tal, que ele dizia a alguns políticos mineiros, né? Mas era a circunstância, e a circunstância era que justamente a eleição dele mostrou nesses 2 anos, tem mostrado, dentro do possível, né, eu acho que poderia melhorar muito o governo, que a economia cresceu 3%, deve crescer 3% esse ano, 3,2%, o que é um número bom, tal, e dentro do possível. Agora, é preciso criar mais alternativas, e não temos. O que nós temos não sei, parece que a sociedade não anda, é uma sociedade, parece, petrificada, ou, como diz Ortega y Gasset sobre a Espanha em certo momento, a Espanha invertebrada, é um país invertebrado. Eu não sei se nós estamos vivendo um momento assim, que não é eu sei que o momento é parte do movimento da história, não vai ser para sempre assim, mas nós passamos uma parte da década passada, e já uma boa parte dessa, sem conseguir enfrentar isso, mudar tudo isso. Será que nunca vamos sair dessa situação? Quem vai ser o Alexandre Magno que vai cortar o nó górdio? Eu acho que essa é a questão. E nós precisamos mudar rápido, porque nós ainda somos tributários dessa polarização que é primária, né? Quando você aperta, não tem nada. Esses caras, por exemplo, Nicolas Ferreira, um rapazinho aí, se aperta, não tem nada.
Não, mas eu sou contra o livro do Fuad que escreveu. Mas é um romance, é uma ficção que ele escreveu. Você vai dizer que o autor se identifica com a ficção? Isso é um absurdo. Então, um bobinho, mas tem 1,5 milhão de votos. Quer dizer, quando os grandes políticos mineiros na história republicana imaginariam que um bobinho como aquele teria 1,5 milhão, só fala bobagem. Aí pega um outro de Goiás, o Gustavo Gayer, que parece que, segundo a Polícia Federal, não usa bem o dinheiro público, faz também, produz um negócio. Esse André Fernandes, a favor do feminicídio, só fala que as mulheres são mortas e os homens, gozando, dando risada. E quase foi eleito, teve 49, alguma coisa. Então, você fala assim, caramba, que Brasil é esse? Parece a pergunta do Francelino Pereira, piauiense, que foi governador de Minas e presidente da Arena. Eles eram o maior partido do Ocidente, que o Legião Urbana imortalizou essa pergunta, né? Que país é esse? Que país é esse?